leitura introdutória do nosso culto. Culto que tem por objetivo único e exclusivo louvar e engrandecer o nome do Senhor. E é por isso que estamos reunidos nessa manhã aqui, mais uma vez, para que juntos possamos engrandecer esse Deus que é todo-poderoso. Amém? Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, e os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Até aqui. A mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela fica clara e evidente. Existe um momento da nossa vida, para nós, os que cremos, e que fomos alcançados pela graça, em que, de fato, tínhamos um velho homem que, de alguma maneira, ascendia todas as vezes em nossas vidas. E ele tinha uma ação que era originalmente pecaminosa, apesar dessa natureza ainda em nós existir. Mas as ações desse homem eram evidentes, claras, objetivas, tudo visando o mal. É o que ele vai dizer do velho homem, que era entregue à sua vaidade, tinha o seu entendimento obscurecido, ignorante, duro de coração e insensível, se entregava à dissolução com avidez, cometia toda sorte de impureza. Esse era o velho homem. Esse era o velho homem de cada um de nós. Se olharmos para a nossa vida, na história da nossa vida, chegaremos de fato a olhar assim. Mas no final Paulo diz assim, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Isso é, pode ser que em algum momento da nossa vida esse velho homem ele surja novamente de alguma forma, ele tente de alguma forma reacender em nossas vidas, mas nós não aprendemos dessa forma. Então há um caminho para que esse velho homem seja de fato aplacado, para que esse velho homem ele não mais se manifeste, ou se manifeste infinitamente menos. E a forma que ele diz é que nós devemos ser instruídos na verdade e lembrarmos todos os dias dessa verdade em nossas vidas. E a verdade é a verdade que Cristo nos salvou. Amém. A verdade é que Cristo nos libertou. E Ele fez isso para a glória do nome dEle. Por isso, então, vivemos, revestidos desse velho homem, desse novo homem, e renovado o nosso espírito e nosso entendimento. Essa é a nossa vida. Nós fomos renovados o entendimento. Nós tivemos um novo homem e somos revestidos de um novo homem, de um novo ser que agora compreende qual é a sua posição na história da criação, na história da vida, que sabe, que entende quais são suas limitações, que tem a clareza de que só em Cristo nós de fato conseguiremos viver de maneira plena a vida, porque sem Cristo continuaremos na característica do velho homem, obscurecidos em nosso entendimento. Amém, amados? Coloque-se de pé, vamos orar e agradecer esse Deus que nos renovou a mente e que tem nos revestido desse novo homem. Um homem que busca santidade, um homem que busca viver segundo os propósitos e desígnios eternos de Deus para as nossas vidas. Um homem que tudo que faz glorifica a Deus. Um homem que, ao levantar e ao se deitar,
fala com o seu pai, conversa com ele, consulta a Deus. Nada que esse homem faz é sem a anuência, sem o conhecimento, sem a orientação divina. Então é esse homem que somos hoje todos nós, e queria orar com os irmãos no sentido de agradecer ao Senhor por ter nos tornado novos homens, novas mulheres, segundo o propósito e desígnio que Deus tinha para cada um de nós desde a eternidade. Amém? Que somos nós. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelos teus favores. Obrigado porque um dia, com um olhar de profunda misericórdia, o Senhor olhou para cada um de nós e nos resgatou. O Senhor lançou luz às trevas que existiam dentro de nós, as dissipando, Senhor, e fez de nós a sua própria morada, pois somos habitação do Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito, Senhor. Somos orientados pelo Espírito Santo. Nenhum dos nossos caminhos podem ser diferente do caminho que o Senhor nos tem proposto. E isso só é possível se a nossa mente for iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, ele for, Senhor, conforme aquilo que temos aprendido do Senhor. Como o apóstolo Paulo acabou de falar para nós, quando disse à igreja de Éfeso, e ele faz um alerta, se é que temos aprendido. Que nós estejamos na torre de vigia, Senhor, vigiando ali na brecha o tempo inteiro, para que não nos desviemos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estávamos perdidos, Senhor, não sabíamos quem éramos, nem para onde íamos. Hoje o Senhor nos deu uma identidade, uma nova identidade. Hoje somos homens e mulheres segundo o propósito de Deus eterno, rumando, caminhando com os passos largos e firmes, rumo à eternidade, porque sabemos que lá, Senhor, lá teremos o gozo de verdade que essa vida pode nos proporcionar. Enquanto isso, o Senhor nos ajude nessa caminhada, fortalecendo-nos como comunidade, como igreja, pois não conseguiremos chegar lá sozinhos, nós sabemos disso. Nos ajude, Senhor, para que a nossa caminhada seja menos penosa, ela seja menos trabalhosa, Senhor, porque de fato a vida que vivemos aqui é difícil, é pesada, mas nada se compara com o que há de vir, Senhor. Naquele grande dia onde entraremos os portões celestiais e ali encontraremos o Senhor face a face, estaremos com Ele face a face. E hoje, que é manhã de ceia, nós ensaiaremos esse grande dia, Senhor. Aleluia. Porque sentaremos à mesa com o Senhor, seremos servidos por Ele e ali ficaremos eternamente na Sua presença. Aleluia. Obrigado por essas verdades e certezas, Senhor, guardadas em nossos corações. Que o Senhor se agrade da nossa reunião, do nosso culto de louvor e gratidão a Ti. Ouça, Senhor, as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas. Receba os nossos dízimos e ofertas como forma de gratidão pela provisão que o Senhor nos tem dado, que o Senhor tem dado a essa igreja, para cada irmão, para cada irmã, para cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigado. Receba os nossos louvores como expressão de adoração ao Senhor, porque como te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui mais um domingo, como igreja reunida, louvando ao nosso Deus, Criador, Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, Senhor de toda a criação. Ele é a razão de estarmos aqui, irmãos. Vamos cantar com alegria e gratidão a esse Deus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra.
a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa sua glória, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, sei que cuidará sempre muito bem de mim. Ele poderá meus problemas resolver, pra curar, libertar. Ele tem todo o poder. Vou me preocupar e me estressar, pra quê? Eu vou entregar a Jesus o meu viver, o reino de Deus.
Louvamos a Ti, Senhor, nessa manhã, por ser o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o nosso provedor, Pai. O Senhor é quem nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. O Senhor é quem nos deu a graça de vivermos esse dia, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã e a Tua fidelidade ela é grande, Senhor. É uma alegria para nós nessa manhã, Senhor, estar em Tua casa como igreja, reunidos, louvando aquele que nos deu a vida, Senhor, louvando aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem sustentado as nossas almas, Senhor, aquele que tem nos dado vitória sobre o pecado, perdão sobre o pecado, aquele que tem sustentado os nossos corações na peleja dessa vida, Senhor. Nós declaramos nessa manhã que podemos descansar no Senhor, na Tua providência, Senhor, na Tua soberania, que não há dor, que não há problema, que não há dificuldades que enfrentemos nessa vida, Pai, que seja maior do que o Teu poder sobre nós, Senhor. E é por isso que descansamos, é por isso que confiamos, Pai, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é grande, é poderoso, o Senhor está assentado à direita de Deus, reinando. O Senhor Jesus é o nosso Salvador e é isso que declaramos nessa manhã, Pai. A Tua graça, ela é gloriosa sobre as nossas vidas. E é por isso que temos vida, é por isso que louvamos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, nessa próxima canção, você que separou o seu dízimo e a sua oferta, traga com alegria ao Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê por nossos pecados morrer, todo aquele que crê que a morte ele venceu, vida eterna tem, vida eterna tem. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê por nossos pecados morreu, todo aquele que crê que a morte ele venceu, vida eterna tem, vida eterna tem, pela graça somos salvos, mediante a fé divina, não por obras, para que a glória seja totalmente do Senhor. Sua gloriosa graça sempre louvaremos, sua gloriosa graça sempre louvaremos. Vida eterna tem, vida eterna tem, vida eterna tem, vida eterna tem. Pela graça somos salvos, mediante a fé divino, não por obras, para que a glória seja totalmente do pela graça, pela graça somos salvos, mediante a fé divino, não por obras, para que a glória seja totalmente do Senhor. Sua gloriosa graça
Amém. Pode sentar. Queria chamar as crianças aqui. Espera aí que tem uma engenharia ali, para não acordar a Elisa. Vamos orar? Vamos orar? Tá tudo bem aqui? Amém? Tá tudo beleza? Beleza, jogador? Tá bom. Então vamos orar. Todo mundo de olho fechado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. E agora, de maneira singela, apresentamos, Senhor, as nossas crianças a Ti. Que o Senhor as conserve, Senhor, debaixo da Tua graça, das Tuas misericórdias, e que a Tua boa mão continue trabalhando em suas vidas. Não apenas no seu desenvolvimento físico, mas principalmente no seu desenvolvimento espiritual, Senhor. Que ali o Evangelho pregado, na sua linguagem, sirvam, Senhor, de instrumentos, como sementes em seus corações, para que possamos ver os bons frutos do Teu Evangelho, Senhor, a seu tempo. Porque cremos que o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. O Senhor é o dono dessas crianças, e nós somos apenas aqueles que o Senhor nos deu o privilégio de cuidar de cada uma delas. Que elas sejam luz por onde quer que andem, no meio de suas famílias, nos colégios, creches, onde quer que elas estejam, Senhor. Que a luz do Evangelho brilhe sobre a vida dessas crianças, Pai, de maneira poderosa. No nome de Jesus Cristo é que oramos, Pai. Amém. Amém. Podem subir? Com muita calma, com muita calma. Amém. Antes eu queria passar um aviso, Felipe. Passaria? Acende a luz ali. São 2 avisos, é verdade. O primeiro aviso, o Felipe vai colocar ali, é sobre o culto das mulheres. É esse ou a gente inverteu? É esse, beleza. Culto do Dia da Mulher. Então a gente, mês de março é o dia normalmente que fazemos menção do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Mas a gente não conseguiu se organizar para fazer na semana passada, que foi dia 9, né? Então a gente vai fazer no dia 30, então que vai ser no domingo, no culto pela manhã, nós teremos aqui então o culto do Dia da Mulher. Então a gente vai ter aqui a Ana Paula Esquivel, que é ministra da nossa igreja lá do Fonseca. Ela vai estar com a gente aqui falando sobre esse Dia da Mulher. Então não perca a oportunidade de fazer desse momento um momento evangelístico. Então traga as mulheres de sua família, suas amigas, seus parentes, traga nesse dia para ouvir uma palavra de Deus relacionada às mulheres. Então, você que já está ali falando do Evangelho, conversando com alguém, traga essa pessoa, traga essa mulher para estar aqui nesse dia. Então, dia 30 de março, que é o último domingo do mês, às 9 horas, nós vamos estar aqui falando sobre o culto do Dia da Mulher. Amém? E o outro anúncio é o grupo de casais. Oi? É 29, é sábado, né? É 29. Então ali tá, depois a gente ajusta ali. É 29 de março, no sábado, né, que é o último fim de semana do mês, no sábado, às 17h30, a gente vai fazer o primeiro encontro de casais desse ano. O grupo de casais vem trabalhando aí alguns anos atrás e deu uma arrefecida, e a gente tem aí, mais uma vez, vamos dizer assim, recriado o grupo de casais, né? Então, tem sido um momento legal, tem 2 casais que estão à frente aí desse trabalho com a gente, junto com a liderança da igreja, que é a Priscila, Otávio, Marcela e Felipe. Então, a gente vai ter um primeiro encontro agora no dia 29, às 17h30, e o objetivo desse encontro é a gente conversar mesmo com os casais, ter um momento aqui para que a gente possa pensar sobre esse grupo de casais do projeto Água da Vida aqui de Icaraí, como é que a gente
quais são as necessidades, anseios, o que a gente tem de projeção, de trabalho, enfim. Vamos bater um papo aqui e ter um momento de comunhão. Então, casados, por favor, não deixe de participar nesse dia, 29 de março, às 17h30. Nós teremos aqui o nosso primeiro encontro, que daremos a prosseguimento, né? O início de um trabalho, em que a gente já tem aí bastante coisa em mente, algumas ideias já para trabalhar os casais, e a gente vai fazer isso lá. O encontro vai ser na casa da Priscila do Otávio, ali no Sapê, Estrada do Poço Largo 10, e eu tenho pouca dúvida que vai ter churrasco, eu não tenho pouquíssima dúvida que vai ter churrasco, então, assim, então vamos estar todos lá, obviamente, né? Aleluia. Mas não só pelo churrasco, obviamente, né? Nós vamos estar lá pelo evento, você está com os nossos amigos, nossos irmãos, tá certo? Então, não deixe de participar desse dia conosco. Amém. Era só esses dois, né? Antes de falar das Sagradas Escrituras, eu queria orar com os irmãos e uma notícia de pesar, né? Pesar, alguns já conhecem, já sabem, né? Mas é importante nós falarmos. A tia da Luísa, ela faleceu ontem, anteontem, né? Na realidade. Não, foi ontem à noite mesmo. E a gente já vinha orando por ela, né? Ela está nos grupos lá de oração, a gente tem compartilhado ali as necessidades dos irmãos, e a Sueli estava já há algum tempo debilitada, internada, e ela acabou tendo 2 ou 3 paradas cardíacas ontem, e infelizmente não conseguiu reverter. E coube ao Senhor levá-la ali para si. Troquei algumas mensagens com a Luísa nesses dias, e uma das coisas que ela falou assim, que era o que dava um certo desconforto em seu coração, era o fato da Sueli não ter conhecido a Cristo, de ter ali se rendido. E a Luísa, naquele momento, ela foi ali, um pouco antes dela falecer, estava ali com ela, orou com ela, falou de Jesus para ela ali, apesar dela não ter plena consciência ali. E ali ela, no momento depois, o Senhor acabou levando ela para si. Então, queria orar pela vida da Luísa, dos filhos, né, dos primos dela, que são dois ali, pelo restante da família, por esse momento tão duro, tão difícil. Apesar de ser natural a morte, a gente tem algumas dificuldades de lidar, outros mais, outros menos, né? Mas a gente precisa lembrar que isso é uma ordem natural. Isso é fruto do pecado do homem. A morte é o salário do pecado. Mas ainda que seja assim e tenhamos essa consciência, ainda assim é duro, né? A partida. Sueli, por exemplo, para a Luísa, como fosse uma mãe, né? Ajudou muito a cuidar dela. Então, ela perdeu, como ela mesma fala, minha segunda mãe, né? Mas sabemos que Deus é um Deus poderoso, um Deus que consola, um Deus que conforta. Como a própria palavra diz, Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Ele tem um conforto que a gente não entende. Então, vamos orar no sentido de que Deus, Ele então conforte o coração da Luísa, de toda a sua família, dos seus familiares também. Amém? Por isso que ela não está aqui hoje. Ciro e Priscila até trouxeram Elisa para eles irem no sepultamento. O sepultamento é agora, 9h30, e está acontecendo. Então, a gente orar para que Deus ali então atue no meio daquela família e até use Luísa como testemunho para os demais que ali não conhecem a Cristo. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos orar. Senhor, sabemos que é difícil, né, nós vivermos da forma como nós temos vivido, de maneira que, muitas das vezes, nós não compreendemos algumas coisas. Parece que as coisas saem do trilho, parece que o chão ele é engolido, enfim. São tantas coisas que nos acontecem, tantos fatos, e algumas delas se configuram como tragédias. Sabemos que, apesar de tudo, da nossa consciência, da morte, do pecado, ainda assim é difícil para nós lidar com a partida. Fica o sentimento da saudade, principalmente, talvez, às vezes,
um sentimento de impotência, pois poderíamos ter feito algo a mais ou algo a menos, mas precisamos repousar na Tua graça, Senhor, e confiar no Senhor. Confiar de que o Senhor tem o controle total de toda a história da humanidade. Não há uma pessoa sequer que fuja do curso que o Senhor assim determinou para ela. E nós te pedimos, no momento de tanta dor, da partida de um ente tão querido, como era a Sueli, para a Luísa, que o Senhor conforte o coração da nossa amiga, da nossa irmã, Senhor. Que o Senhor ali a abrace de maneira sobrenatural. Que o Senhor traga clareza, Senhor, a ela, conforto no seu coração, e que ela seja assistida pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Ajude-a a manter a serenidade, o controle emocional, Senhor, diante de todos que ali estão, e assim, Senhor, fale do Teu amor, da grandeza das Tuas misericórdias, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós nos entristecemos junto com a Luísa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tentar pegar esse... Ô Bruno, dá uma bola aí. Tem que tirar isso aqui. Eu vou fazer besteira. É melhor não fazer, não. Vamos continuar falando aí sobre igreja? Amém? A gente já tem falado aí dois domingos sobre, né? E a gente está falando sobre a igreja como uma comunidade centrada no Evangelho. Obrigado. E a gente já falou 2 pontos, né, na primeira e na segunda semana. Numa primeira, a gente expôs dessa igreja centrada no Evangelho o perigo, né, de moldar a nossa vida de acordo com as nossas perspectivas, né? Entendendo que essas nossas perspectivas, muitas das vezes, elas são perigosas, porque somos, de alguma forma, ali levados a pensar de acordo com aquilo que está no nosso coração, com a nossa mente, da maneira como a qual a gente enxerga o mundo, enfim, diante das nossas perspectivas únicas e exclusivas. E a gente despreza, por exemplo, todos que estão ao nosso redor. De que a nossa vida ela precisa ser independente, nós não dependemos de ninguém, por exemplo. Lembra? A gente falou muito do egoísmo nesse sentido, né? Do autocentrismo humano, o quanto isso é perigoso. O ponto culminante de nossas relações estão no fato de nos beneficiarmos de alguma forma, e assim as pessoas têm vivido a sua vida. Então, de tirarmos algum proveito das poucas relações que nos dispomos a ter. A gente não apenas, de alguma maneira, nos isolamos ou tentamos viver numa bolha, né, independente de alguma forma, e das poucas relações, elas só fazem sentido se eu tiver algum proveito dela. Então, eu preciso tirar algum proveito daquela relação, seja ela qual for, tá? Seja familiar, seja de uma amizade, seja profissional, não importa. Então, todas as relações de quem pensa dessa forma, ela precisa trazer algum proveito, algum ganho. Não tem outra forma. Então, a gente não se relaciona por se relacionar. Não. As pessoas pensam dessa forma. Viver em comunidade, tendo todas ou minimamente muitas coisas em comum, que é o que acontece dentro de uma comunidade, apesar de não sermos iguais, está fora de cogitação para a pessoa que pensa dessa forma. O ser humano de hoje em dia não quer esse tipo de relação comunitária. Não. Ele até vai a lugares que possuem comunidade, mas ele não possui relações. Quantas pessoas entram e saem da igreja, vou dar o exemplo de igreja, né, que é mais próximo de nós, e que não se relacionam com ninguém e com absolutamente nada? Porque para nós isso é incoerente. Então, vir à igreja e não se relacionar com os membros da igreja, com os irmãos, isso não faz o menor sentido. Mas tem muito que pensa dessa forma. Por quê? Porque quer um afastamento, não quer se envolver, aquilo traz um peso para ela, enfim, é um monte de neurose, e de fato é um monte de neurose. E há poucas relações que existem também, eles precisam ter algum tipo de proveito. Então, por que eu me relaciono ali?
Estou ali por quê? Estou para quê, né? Concluímos que essa visão, na primeira exposição que fizemos desse tema, ela é completamente equivocada, e a gente utilizou o argumento da relação trinitária, do Deus triuno, como paradigma de uma relação comunitária. E esse paradigma, ele precisa ser vivido pelos seres que foram criados por Deus, porque foi para isso e por isso que Deus criou a humanidade, para se relacionar, não apenas entre si, mas também com Ele. O ser humano, ele foi criado para viver em comunidade. A primeira comunidade que o homem participa é da Trindade. A Trindade, ela é autossuficiente, né? Já falamos bastante sobre isso. Então, ela não precisava criar absolutamente nada, porque ela era plenamente satisfeita em si mesma. Os três seres ali se complementam, se completam de forma plena, não há nada que falte ali. Mas o transbordar daquele amor e daquela relação fez com que Deus, na sua infinita misericórdia, criasse todas as coisas. O ser humano e as coisas não humanas. A natureza, os animais, enfim, todas as coisas. Para que dentro dessa criação, o objetivo fosse relacional. Não era simplesmente estático, né? Cria, aí vamos ter uma vida contemplativa. Todo mundo, cada um no seu lugar, cada um olhando para o outro assim, legal, elefante, tá. Árvores frutíferas. Aí o elefante, uau, do outro lado, não sei nem fazer elefante, coisa horrorosa. Mas está lá, aí o leão passa, aí ruge o leão, não vou fazer o leão. Aí ruge o leão, é melhor não, né? É vergonha ali. E não foi nesse sentido. Foi relacional. Esse foi o grande objetivo. E olha que a primeira relação que Deus propõe ao homem foi com Ele mesmo. Quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Como se Ele tirasse de dentro de si o próprio homem, né? E olha como é que acontece isso. Ele, lembrando da história da criação, Ele cria todas as coisas pelo poder de sua palavra. O homem, ele faz ali, ele mete a mão, molda o homem e depois ele sopra o sopro de vida no homem. Então é diferente. Para quê? Para que esse ser vivesse de maneira comunitária, ali junto dele, e assim compartilhar da sua vida. E a gente viu que esse compartilhar da vida na comunidade está incluso as suas experiências e também as relações afetivas, o amor. Onde é que a gente viu isso? Lá em Apocalipse, capítulo 2, quando das cartas à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era sensacional. Ela experimentou o poder de Deus quanto das perseguições, era uma igreja operosa em suas obras, ela materializava o amor de Deus, materializava o poder de Deus, fazia todas as coisas, porém, ela perdeu o primeiro amor. A crítica à igreja de Éfeso não era sobre a sua teologia, sobre a sua doutrina, não era sobre a forma como ela materializava a sua doutrina e teologia, de forma nenhuma, isso aqui era perfeito, mas ela perdeu o primeiro amor. Isso é, as relações afetivas, elas se perderam. Então, viveu um negócio meio que, digamos assim, quase que legalista, podemos dizer assim, apesar de operosa em suas ações. Essa é a interpretação que a gente tem dali. E sabemos que isso é a essência dessa trindade, tendo ela como um paradigma do relacionamento humano. A segunda exposição que a gente fez aprofundou um pouco mais o assunto e vimos que existem comunidades ditas evangélicas que não ensinam e tampouco promovem ambientes para que a relação de seus membros seja afetiva ao ponto de refletir essa relação trinitária, que é o nosso paradigma. Então, vimos que existem dois tipos de comunidade, uma funcional e outra formativa. A comunidade funcional coloca o homem no centro de suas ações, pois ele precisa ser agradado, precisa ser atendido. Ele precisa ser ali, ter os seus desejos e necessidades atendidas. Ele precisa ser ali cuidado de uma forma especial. Todo mundo é especial, né? Então,
tem ali, vai criando serviços que agradem. Essa é uma comunidade funcional. É um tipo de prestação de serviço que visa satisfazer o membro no sentido de fidelizá-lo à instituição, por exemplo. Eu já ouvi de muitos amigos crentes, alguns bem piedosos, mas talvez perdidos no conceito de comunidade, dizer assim, eu estou na igreja XPTO, porque ali eu tenho uma infra muito boa, tenho boa estrutura, me atende. E eu não digo que isso seja ruim, não, pelo contrário. Nós temos feito e melhorado a infra da nossa igreja, e eu concordo com isso, mas isso não é essencial. Não é. De forma alguma. Não é a estrutura que pode ou que deve nos manter numa comunidade. Se isso for o nosso desejo, nós estamos pensando errado sobre o Evangelho de Jesus. A outra comunidade que falamos é a formativa, que coloca Deus no centro de tudo. Opa, tem uma diferença enorme aí, né? Antes era o homem como sendo o ente a ser agradado sobre todas as coisas, tudo está em volta do homem. Agora Deus está no centro. Então esse ente, Deus, esse ser divino, é ele que precisa ser agradado. Tudo está ao redor dele, tudo precisa fazer com que ele, então, seja atendido, sim, nos seus desejos e necessidades, apesar de Deus não ter nenhuma necessidade, mas ele tem alguns desejos, desejos dos quais nós já conhecemos, e não é nenhuma surpresa para nós. E o desejo principal de Deus é que todos pudessem ser salvos. Então, o centro de uma comunidade que é formativa deve ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo para todos quanto possível, porque é o único caminho que faz com que o desejo divino possa ser atendido. Nenhum tipo de estratégia, modelo de gestão, isso tudo é secundário. Isso não é primordial, isso é secundário. Isso ajuda, de alguma maneira, estrutura, cria limites ali e tal, é ótimo. E a gente precisa fazer isso. E a nossa igreja se importa com isso. E isso é importante. Mas isso não é primordial. Primordial é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja formativa, ela tem que ser um reflexo da eternidade, isso é, um reflexo de nossa pregação. Ela precisa ser uma espécie de antegosto daquilo que virá a acontecer, da vida vindoura. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, é exatamente nesse sentido que participamos, como um memorial. O nosso coração precisa estar fervilhando de esperança, de que esse dia, um dia acontecerá de fato e verdade na presença de Deus, porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está vivo e está preparando as nossas moradas, para que nós cheguemos lá e façamos exatamente o que vamos fazer hoje de manhã, como memorial. Essa é uma igreja formativa, que chama a atenção, que torna isso, de fato, importante. Não é um pedacinho de pão, um suquinho de uva, não. É o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um momento solene, há uma solenidade nessa comunidade funcional, que é a reunião dos santos, que é o culto. Não é uma balbúrdia. Não, peraí, existe ordem e decência. O culto, ele é ordenado. Isso é importante. Nessa comunidade formativa, a forma pela qual isso é possível é viver relações de modo a refletir essa relação trinitária de maneira mútua. Isso é, o amor entre uns e os outros. É o famoso uns e os outros. Então, se não há mutualidade, dificilmente teremos uma comunidade formativa. Se não amemos uns aos outros, se não oremos uns para os outros, se não intercedemos uns pelos outros, se não nos preocupemos uns com os outros. Isso tudo são características de uma comunidade formativa. Porque a comunidade funcional não pensa uns nos outros, ela pensa em um, individualmente, não na comunidade. Então, se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram.
Nesse sentido que a comunidade formativa tem um seu grande diferencial. São nessas relações entre seus membros, refletindo a relação do Deus Trino, é que somos moldados a viver em comunidade. Então, temos a Trindade como paradigma, e através desse paradigma, então, conseguimos viver e materializar na comunidade a forma de viver de maneira mútua. E essa maneira de viver em comunidade são que as nossas relações são formadas e formam, quer dizer, as nossas relações formam o nosso caráter cristão. É ferro afiando ferro, né? E nós somos moldados segundo a imagem daquele que nos criou. E que também são oportunidades de vivermos o Evangelho em toda a sua profundidade, quando, por exemplo, nos entristecemos com a dor de nossos irmãos. E ali nós vivemos a compaixão, porque choramos junto. E nos alegramos também, muitas das vezes. Mas essa mutualidade, ela é essencial. E isso é uma oportunidade de viver o Evangelho. Então, se você não acha que você não tem uma oportunidade de viver o Evangelho, ou, por exemplo, de consolar alguém, mas quando eu consolo alguém? Pronto, a sua irmã perdeu um ente muito querido, vá lá e console ela. Simples assim. E consolar pessoas não quer dizer palavras bonitas, ou para levantar a sua autoestima moral. Às vezes o consolo é só ficar do lado e às vezes chorar junto com ela. Isso é o suficiente. Às vezes o silêncio fala muito mais do que palavras em momentos como esse. Então, às vezes, basta que você se apresente. Mas se apresentar dá trabalho, porque talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa. E aí, nessa igreja formativa, diferentemente dessa relacional, a gente precisa se esforçar mais do que na outra, porque na outra as coisas vão ser um pouco mais fáceis, porque as relações não são tão profundas. Amém? Isso é importante. E a forma que a gente vive a profundidade do Evangelho, principalmente, é crendo nas promessas e provisões de um Deus que é todo-poderoso, vivendo integralmente a vontade dEle. E a gente já viu que a vontade dEle está revelada nas Sagradas Escrituras. E eu acabei de falar uma delas há pouco tempo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, preguemos o Evangelho. Mas quem vai ser salvo? Isso não nos compete. Quem salva não somos nós. Quem salva é Deus. Então, falemos do Evangelho. E se aprouver a Deus, Ele salvará aquela pessoa. A única coisa que a gente não pode chegar e falar assim, esse aí já está condenado. Não vou perder meu tempo. Não, esse aqui está pronto para ser salvo. Do tipo, quando a gente ouve uma palavra na igreja, fala assim, essa palavra era para fulano, para você não, né? Como não, hein? Ele não está aqui, quem está aqui é você, pô. Mas a palavra é para você. Fulano tinha que ouvir isso. Não, você que tem que ouvir isso. Porque você ainda não mudou sua mente. Não era fulano. Fulano vai ouvir outra palavra. Fulano vai ouvir a sua palavra. Quando você for lá falar com ele. E às vezes a gente perde, né? A gente se deixa levar por essas coisas. Isso é funcional, né? Não é formativo. É nessa comunidade formativa que nosso pecado é exposto. E você vê, numa comunidade funcional, raramente você fala sobre pecado. Raramente. Raramente você fala sobre pecado. Agora, numa comunidade formativa, o pecado ele é exposto. Não de maneira a chamar o irmão aqui, expor o irmão que está em pecado, não. Mas é que a relação que nós vivemos faz com que, de maneira natural, nós expomos os nossos pecados, uns aos outros. Na perspectiva de buscar ajuda, não de ser condenado. E aqui não há ninguém que condene ninguém, pelo contrário. Porque no momento em que cada um de nós expomos os nossos pecados, nós acabamos sabendo que somos tão iguais quanto nós imaginamos. E vemos, olha, quer ver quando acontece, por exemplo, uma tragédia? Aí acontece uma tragédia, você acha que a tragédia só acontece com você. Aí quando você vem na comunidade, todo mundo fala assim, isso já aconteceu comigo. Olha, um dia eu tive assim. Aí vem outro, fala a mesma coisa. Vem outro, fala a mesma coisa. Vem outro. Aí você fala assim, mas eu pensava que era só comigo. Não, é com todo mundo.
E isso acontece por quê? Porque você tem a liberdade de se expor, tem um ambiente seguro onde você pode expor o seu pecado. E não há problema, a sua dúvida, a sua dor. E não há problema nesse sentido. A comunidade funcional, ela acolhe a comunidade formativa, ela acolhe essas pessoas. E que somos todos nós, que de fato vivemos assim. Na exposição desse pecado, nós somos impelidos a viver uma vida mais profunda, de busca, de retidão, de santidade a Deus e confiar na sua obra, em que Cristo tem nos redimido, pois foi isso que Ele fez, nos redimiu de todo pecado, nos deu tudo o que é necessário para vivermos em comunidade de forma a agradar a Deus, que é o dono da comunidade. Deus é o dono da igreja. Não é o pastor, não é a liderança, não é absolutamente ninguém. Deus é o dono dessa igreja. E foi isso que vimos até aqui. Hoje, o objetivo de meditarmos é tentar entender e compreender e refletir sobre como esse evangelho vai moldar a nossa vida em comunidade. Como que essa igreja formativa molda o meu caráter para que em comunidade eu reflita o entendimento e a obra de Jesus Cristo de redenção feita em minha vida. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Lá no final do Evangelho, Jesus no Sermão do Monte, ele vai falar uma série de coisas, né? E ele vai utilizar uma expressão, ouvistes que foi dito, né? Aquilo que ele está relembrando lá os antigos. Isso ele está refletindo sobre a lei. E lá na última perícope desse texto, que é a partir do verso 43, ele vai usar essa mesma expressão. Então, ele está falando sobre a lei, sobre aquilo que a sua audiência ouvia. Então, ele está falando para uma audiência de parte de seus discípulos e parte de fariseus, daqueles que não seguiam a Cristo. Então, ele está, de alguma maneira, ali trazendo a essência da lei para esses homens. Olha o que ele vai dizer, que é o Sermão do Monte. Amém? Ele vai dizer lá, Mateus, capítulo 5, verso 43. Assim é a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Verso 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Passagem muito conhecida, e a gente já leu bastante sobre ela, e já ouviu certamente muitos sermões sobre essa passagem. Mas, olhando sobre a perspectiva da maneira como o Evangelho de Jesus acaba nos moldando a viver em comunidade, esse texto é muito propício para esse tema. Ao lermos ele, a gente precisa compreender primeiro, para trazer à luz o motivo pelo qual Jesus fala isso, é Levítico capítulo 19. Lá no verso 18, Levítico 19 vai falar muito sobre a lei, está falando sobre a lei ali, né? Moisés, logo após o momento em que ele recebe os 10 mandamentos, ele vai ali abrindo os demais. Em Levítico 19, 18, vai dizer assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, ponto. Então, o que Deus está falando ali? Olha, no meio de vocês não se vinguem, vocês não guardam rancor, não guardam mágoa, fica de boa aí, beleza? E aí ele continua, ó, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que Jesus reduziu a lei em 2 grandes mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo, parte desse que está escrito, e a Deus acima de todas as coisas. Amém? Então, toda a lei e os profetas dependem disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, um deles está ali, Levítico 19, 18. E ele vai dizer assim, ó, amas o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o que acontecia quando ele disse aquilo ali, né? Ao dizer, por exemplo, ouvires o que foi dito, Jesus remete à mente dos que o ouvem e exatamente as antigas prescrições da lei. Levítico 19 é uma delas. E ele cita isso ali, né? Não te vingar, ele vai dizer lá
como a gente leu lá, porque, como é que é? Não, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Né? Vocês ouviram, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. É exatamente o que está escrito ali, amém? Não. Ali não está dizendo para odiar o inimigo? Ali não diz isso. Essa acabou sendo a interpretação dos fariseus. Que ele falou assim, então beleza, aqui eu amo e acolho todo mundo, agora quem não tiver aqui é o quê? Meu inimigo. Só que o plano salvífico de Deus, ela não é restrito a Israel, lembre-se disso. Israel era um meio para a salvação de todos. Só que eles entenderam que a salvação era só de Israel, que Deus era um Deus exclusivo de Israel, e não era. Aí é que eles acabam errando. Por isso que Jesus vai falar isso. Mas ele vai falar isso com um pouco mais de profundidade. Vamos entender. Ele, em Levítico 19, está chamando a atenção, o Cristo, para a relação de amor fraternal entre os membros do povo de Deus. Que isso é o que está escrito ali, de fato. O que para os fariseus, parte da sua audiência, que está aqui em Mateus, essa relação era restrita ao povo, portanto, qualquer outro que não fosse do povo deveria ser odiado. E mais, essa interpretação por parte dos fariseus, doutores da lei, é que criou um bando de celeuma no próprio povo de Deus. Por quê? O fariseu só chama de irmão e amigo aquele outro que também é fariseu. Então, dentro do povo, não apenas mais o povo de Deus como um todo, e é o restante que não era virou inimigo, mas até dentro do povo, agora houve um racha. Então, amigo para mim é só quem é fariseu, quem não é, meu irmão, está fora, é meu inimigo. Essa é a mente daqueles que estão ouvindo Jesus. É nesse sentido que ele reformula isso. Então, todos os outros, para os fariseus, são os outros. Todo mundo que não é fariseu é outro. Então, o outro precisa ser odiado. O que não foi o que a prescrição diz, da lei. Mas beleza. Essa inimizade dos fariseus contra o povo comum, né, publicanos e pecadores, que é o que Jesus vai tratar, não diferenciava em nada a inimizade entre judeus e gentios. Ela era a mesma. Isso é, do povo e aquele que não era povo de Deus. Para os fariseus, amar a Deus significa odiar os que não cumpriam os mandamentos de Deus, segundo a sua ótica. Então, Jesus diz que eles precisam amar os seus inimigos. Fazendo isso, ele busca anular todo o ódio existente dentro daquela comunidade, sem nenhuma causa justificável, porque qual era a causa de odiar o cara? Simplesmente que o cara não nasceu judeu? Não! Então, se alguém não nasce crente, como é que a gente fala do amor de Deus para ele? Ele que está perdido mesmo, ele que vá para o inferno, porque eu estou salvo. Pegaram um mote? É isso. Então é como se nós, e tem muita gente que pensa como fariseu, pouco se preocupa com quem não conhece a Cristo, nesse sentido, porque eu já obtive a necessidade e o benefício da minha relação com esse ser divino, porque ele me salvou. Então, se eu estou salvo, que se dane o mundo, porque eu não me chamo Raimundo. E isso não é o Evangelho de Jesus. Ele vai dizer completamente contrário a isso para esses homens. Ele elimina esse ódio. Deus não criou os homens para se odiarem, pelo contrário. Isso é fruto do pecado. O objetivo de Deus ter criado o homem era de transbordar o amor vivido na Trindade, de fazê-lo viver aquela relação comunitária, trinitária ali, e assim expandir para os demais seres humanos, de forma que o homem que se relaciona com a Trindade reflita completamente o ser divino. É por isso que Deus forma o homem diferente dos outros. É por isso que Deus vai lá e sopra o sopro de vida no homem. Foi diferente, não foi igual, porque ele carrega a sua imagem, a sua semelhança, a imagodei, como a gente falou da outra vez, a imagem de Deus. Ao dizer para que orem pelo aqueles que vos perseguem, Jesus se dirige não para os fariseus, mas agora para os demais da sua audiência, os pecadores e até mesmo os seus discípulos, que eram perseguidos pelos fariseus.
Então Jesus está tratando a comunidade dos diferentes. Ele não está falando para um nicho de pessoas, não. Ele está tratando todos de maneira igual. Ele está falando assim, ó, eu sei que você odeia ele. Então, ó, você odeia ele, então você ore por ele. Agora, você que está sendo perseguido, você também pode não gostar dele. Você tem até a razão de ser perseguido. Mas você não pode. Agora você faz o quê? Você ora por esse cara. Você ama o seu inimigo e você ora por aquele que persegue. Essa é a dinâmica da onde Jesus toma para que essas relações que anteriormente estavam bloqueadas pelo desejo humano, pelo pecado do homem, sejam quebradas. E ele faz exatamente isso. Onde é que eu parei? Aqui. Imagina, então, como esses não ficaram em ter essa palavra de Jesus. Olha, orem pelos que vos perseguem. E eles, certamente, foi um puxão de orelha que Jesus dá, não só nos fariseus, mas também nos seus discípulos e nos demais, pois ambos estavam cheios de orgulho e acusando uns aos outros, como se não tivessem nada a fazer. Porque aconteceu, de fato, isso. A lição de Jesus é que todo aquele que o segue deve amar seus inimigos e orar pelos seus perseguidores. Como assim, amar inimigos e orar pelos perseguidos? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Da ótica humana, o que a gente faz? Nós vamos devolver na mesma medida em que recebemos. Sempre. Então, se a gente recebe ódio, o que a gente devolve? Ódio. Se a gente recebe desprezo, o que a gente recebe? O que a gente devolve? Desprezo. Jesus está falando assim, não pode ser dessa forma. Não faz sentido, de fato, orar pelos perseguidores e amar os inimigos. Essa é a essência do amor retratado nesse texto. O amor ágape, que aqui é dito por Jesus, é exatamente sobre isso, com essa essência. A dinâmica do amor ágape é retribuir ao ofensor aquilo que, em tese, ele não merece, mas necessita. Uma vez que alguém nos despreze e a gente devolve com atenção, é porque essa pessoa necessita de atenção. Às vezes o desprezo, a forma rude como ela fala conosco, é um sintoma da sua real necessidade. Às vezes ela nem queria fazer aquilo, mas ela é impelida a fazer aquilo por conta do pecado. E a gente não enxerga a real necessidade daquela pessoa. E a gente simplesmente devolve da mesma forma, a gente rechaça ela. Mas, na realidade, não é isso. A gente precisa trazê-la para junto, né? Então, é essa dinâmica. Então, ela não merece, mas ela necessita. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles precisam ser diferentes dos demais, dos outros, dos fariseus, até mesmo dos publicanos, dos pecadores, pois, naturalmente, devolveriam o que fizeram com eles de igual forma, ódio por ódio. E ele trata sobre isso nos versículos anteriores. Jesus, no versículo 38 de Mateus 5, que é a perícope anterior, o texto que lemos, ele vai dizer assim, ó, ouviste o que foi dito? Mais uma vez, ele está refletindo na lei. Olho por olho, dente por dente. Isso é, devolvam o mal com o mal. E está escrito na lei que pode fazer isso. Está lá. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas, que deseja que lhe emprestes. Jesus já tratou desse tema ali, ele está aprofundando o tema. Então, é esse problema que existe hoje em muitas comunidades. A gente começa a devolver o mal com o mal. E não tem a percepção do sintoma, da causa raiz. O mal que é feito é só um sintoma, não é a causa. A causa de quem nos faz mal e não conhece a Cristo é a ausência de Jesus. E a causa de quem nos faz mal e, em tese, conhece a Cristo, com certeza pode ser uma vida desregrada, em pecado, seja ele oculto ou público, não importa. Porque
aquele que vive de maneira integral o evangelho, que está ligado à comunidade, certamente não agirá dessa forma com os outros. Então, esse amor fraternal será vivido em sua essência e integralidade. Amém? Isso é importante a gente lembrar. Se amar os que vos amam e saudar os que vos saúdam não significa ser diferente, pois todos fazem isso, Jesus vai dizer isso, até mesmo os inimigos. Ser diferente e agir em contrariedade ao caminho natural do homem, naturalmente mau e pecador, é o que nos torna filhos de Deus de fato e de verdade. E no final dessa passagem, Jesus diz que, agindo assim, contrários ao caminho natural do homem pecador, retribuindo o ódio com amor fraternal, nós seremos perfeitos como Deus é. Mas como assim ser perfeito? Agindo dessa forma, cumprimos o desígnio pelo qual Deus nos criou, ser a imagem e semelhança dele. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Deus. Então, agindo assim, nós refletiremos a perfeita imagem de quem Deus é. E esse é o desígnio do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, para refletir a pessoa divina, o ser divino. Apesar de refletir a imagem de um Deus perfeito, não significa que nos tornaremos perfeitos como Ele é. Mas a palavra aqui, do grego utilizada, dá a ideia de maduro, de amadurecido, de um homem já talhado em sua vida, muito mais maduro, de reconhecer, por exemplo, essas nuances da vida e entender que, em determinado momento, você que recebe o mal, por exemplo, de modo geral, o mal de alguma pessoa, você entende que você não precisa retribuir da mesma forma. Você já está maduro para esse tipo de coisa. E isso não quer dizer de idade, tá? Não está falando sobre isso. Essa maturidade, ela vem pela profundidade do conhecimento da pessoa, da relação que há com a Trindade. Então, é esse homem maduro, mulher maduro, que Jesus está se referindo. Essa maturidade está relacionada diretamente ao entendimento de quem Deus é e de quem somos para Deus e para os outros. Então, a gente tem que saber quem nós somos nessa dinâmica da vida. É essa perfeição que Jesus se refere, essa maturidade espiritual, maturidade essa que faltava aos fariseus que interpretaram a lei de maneira equivocada, por exemplo. Porque ali não está dizendo para odiar ninguém, só amar os irmãos, mais nada. Aí a interpretação é, então se eu amo o irmão, beleza, todo mundo que não é meu irmão é o quê? Meu inimigo. Mas Jesus não falou isso. A lei não diz isso. Amém? Então, eu queria falar sobre algumas coisas que nos impedem de viver essa vida plena em Cristo e de nos tornarmos maduros, que eu chamei aqui de barreiras. No curso da vida surgem muitas barreiras que nos impedem de vivermos de maneira madura o Evangelho de Jesus. Essas barreiras podem ser externas, pessoas, circunstâncias, ou também internas, como algumas percepções equivocadas de determinadas pessoas ou situações. Então, a gente vai ter essas duas barreiras, pessoas, circunstâncias e as nossas internas, principalmente com base na nossa percepção, com base naquilo que nós fomos criados, a nossa cultura, a maneira como a gente enxerga a vida, ou como fomos ensinados a enxergar a vida. E isso tudo podem ser barreiras. Como consequência disso, nossos relacionamentos são afetados de maneira natural, óbvio, né? Seja com o próximo, dentro ou fora da comunidade, e com o próprio Deus. Depende da forma como nós fomos instruídos sobre Deus e depende da forma como hoje nós nos relacionamos com Deus para ter um relacionamento saudável com Ele. E isso em qualquer tipo de relação. Criado à imagem de Deus, não podemos nos deixar levar por essas falsas crenças e falsas fontes de esperança. Devemos buscar nutrir nossas relações com o amor fraternal que recebemos do nosso Pai Celestial, que, apesar de não merecermos, de já ter sido seus inimigos, inconstantes como somos, ainda assim Ele nos ama e se assenta conosco à mesa. Esse é o Senhor que nós servimos. A comunidade de Jesus é composta por todo tipo de pessoa, logo todos nós somos diferentes uns dos outros. Olhe para o lado, rapidamente, e você vai ver que tem um bando de gente diferente de você. Muito diferente. Mas não é pouco, não. Muito diferente. Eu tenho o privilégio de conhecer todos, praticamente, e ser exatamente como todos são diferentes uns dos outros.
perspectiva, cultura, vida, enfim, um monte de coisa. Mas algo foi feito e por isso estamos unidos. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos lavou de todo o pecado. E agora, ainda que diferente, nós somos filhos de um mesmo Pai, o nosso Deus celestial. O mundo não sabe dessa verdade, mas eles precisam saber. Nós precisamos falar para eles. Não há ninguém para falar do amor de Deus diferente de nós, porque nós vivemos o amor de Deus na sua essência. Nós fomos alcançados, transformados por esse amor. Não há ninguém melhor para testemunhar desse amor do que aqueles que são amados por esse Deus. Nós, a comunidade dele, a igreja de Jesus. O nosso testemunho de fé, comunitário e individual, consiste em revelar ao mundo, amigos e inimigos, o poder da transformação que Deus fez em nossas vidas por meio de sua mensagem, o Evangelho de Jesus. Esse é o centro de uma comunidade cristã. Esse é o centro dessa comunidade genuína. O desejo de todo membro dessa comunidade e estimular a todos que estão à sua volta a crer em Jesus. O cerne da questão de uma comunidade é fazer com que aqueles que creram, amadureçam em sua fé, e os que não creem passem a crer e caminhar no amadurecimento de sua fé. Não tem outro objetivo para a igreja. Tudo fora isso é secundário. Não é a essência da igreja. E a gente precisa trabalhar isso na nossa mente. Então, como é que a gente quebra essas barreiras, sejam elas externas ou internas? Diante de tantas dessas barreiras, como é que a gente pode fazer com que esse evangelho seja vivido de maneira plena? O que a gente faz de fato? A resposta é simples para nós. Quebra a barreira, pô. Tudo que está te impedindo é uma barreira, então quebre ela. E aqui eu queria colocar 4 pontos, obviamente não de forma exaustiva, mas que eles podem ser para nós caminhos para quebrar as barreiras. O primeiro deles é arrependimento. Arrependa-se. Muitos de nós nem percebemos, nós somos bastante egoístas e incrédulos. Pois quando nos vemos em alguma situação adversa, a primeira reação é buscar culpados, por exemplo. E quando não achamos culpado, quem é o culpado? Deus, ora. Lógico. Ele não é todo poderoso? Como é que ele deixa isso acontecer? Como é que ele permite que isso aconteça? Não. Deus, então, não está agindo em meu favor. Deus é um Deus ruim. Portanto, nosso egoísmo e incredulidade são causas que nos impedem de viver um relacionamento verdadeiro com Deus e com o próximo. Então, nos arrependamos disso. Tenhamos a maturidade de reconhecer isso, que às vezes, e muitas das vezes, nós somos imaturos. Então, nos arrependamos disso. Segundo, é crer. Quando somos confrontados em nossa fé, temos dificuldade de vivê-la integralmente, e isso é um reflexo de nossa desconfiança em Deus. Porque uma vez que a nossa fé é provada, é ali que a gente dá o testemunho, diante da dificuldade, da prova. E normalmente, quando não estamos em dificuldade e prova, nos esquecemos de testemunhar de nossa fé. Está tudo bem. Se está tudo bem, não precisa dar testemunho. Não é assim que a gente pensa? A gente só pensa quando dá testemunho quando está ruim e depois que melhora. Porque quando está ruim também é o cão chupando manga, né? Mas se melhorar, a gente tem um testemunho pronto para isso. Mas quando está bem, a gente esquece, a gente não fala nada. Ah, não precisa, né? Será que, de fato, eu posso confiar em Deus para esse ou aquele fato? Será que temos, de fato, confiança em Deus para essas coisas? As dúvidas fervilham em nossas mentes e corações. Isso é natural. Somos pecadores. Precisamos reconhecer isso. Nosso esforço diário é nos manter crentes em Jesus, que é o nosso Salvador, que sua morte nos livrou de toda a condenação. Crer que o Evangelho de Jesus transformou nossas vidas por meio de sua mensagem poderosa, isto é, fomos redimidos para vivermos em comunidade, a fim de adorá-lo em comunidade, a comunidade dos filhos de Deus. Terceiro ponto, adore a Deus.
Quebre barreiras adorando a Deus. Redimidos pelo sacrifício de Jesus, justificados e livres da condenação eterna, aos que creem, só resta adorar a Deus. O que a gente vai fazer demais, amados? Nós vamos nos orgulhar e deixar nosso coração pender para o orgulho, pelo egoísmo? Não. A gente precisa viver uma vida de devoção, de adoração a Deus, em todo o tempo, em todas as coisas. Adorar a Deus significa viver para a glória dEle. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Tudo o que venhamos a fazer é para a glória de Deus. Quando nos reunimos em comunidade, é para a glória de Deus e vamos glorificá-lo de diversas formas. Sejam pelas nossas orações intercessórias, pelos cânticos, pela pregação e ensino da palavra e pela comunhão. Tudo isso é para a glória de Deus. E tudo isso deve glorificar a Deus. Se não é para a glória de Deus, a gente precisa parar e não fazer. Porque aí, quem volta para o centro das atenções? O homem. Aí não somos uma comunidade formativa, mas sim funcional. Então estamos tirando o desejo e necessidade de atender o desejo e necessidade de um homem e não estamos adorando a Deus, que é o verdadeiro ser e ente a ser adorado e louvado dentro da comunidade. Então esse é um ponto. Quebre barreiras adorando a Deus. Isso vai ser bom para todos nós. E não, tudo que a gente precisa fazer é isso. O quarto e último, que talvez seja o mais desafiador. Ame o próximo. Quebre barreiras amando aos outros. Uma vez que você tem um amor consciente e intencional para com Deus, se relacionando com Ele de verdade, com mais profundidade, amar ao próximo é muito, muito, muito mais fácil. Pois você acaba enxergando Deus naquela pessoa. Quando você se relaciona mais com Deus, mais Ele fica refletido nas pessoas. E aí é muito mais fácil você se relacionar com ela, apesar de todos nós sermos pecadores. Foi nesse sentido que Jesus fala sobre o dia do julgamento. Abre aí, Felipe, Mateus 25. Olha o que ele vai falar lá em Mateus 25, quando ele vai falar sobre o grande dia do julgamento. Olha que interessante. Depois ele está falando uma série de parábolas, Jesus, e aí ele vai falar, em Mateus 25, a partir do verso 31. Olha o que ele fala, olha que interessante. Ele vai dizer assim, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, para as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Então, ó, Jesus está falando, não teve nenhuma pergunta para ele nesse sentido, tá? É ele que está falando mesmo. Então, ele está fazendo aqui uma pergunta retórica. Então, ele está dizendo lá, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, que te demos de comer, ou com sede, que te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, num relacionamento mais profundo com Deus, é muito fácil enxergar a Deus na vida dos nossos irmãos. Sejam dos que estão necessitados, dos tristes, dos alegres. Aqui ele trouxe só pesares, né? Mas não só nisso, mas em todas as coisas. E aí sim você consegue se relacionar melhor. E ele continua. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: agora é os cabritos. As ovelhas já foi, agora os cabritos vão ouvir. E aí ele vai dizer a mesma coisa. Dizer assim, ó: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me.
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixares fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É nesse sentido que Jesus chama a responsabilidade, o relacionamento, não apenas com Deus, mas também com o próximo. Então, amar o próximo é quebrar essa barreira de relacionamento. É buscar viver esse poder libertador do Evangelho, livre das amarras do pecado. Nós nos tornamos livres para amar uns aos outros. E isso é um reflexo da nossa perspectiva da eternidade. Porque é aqui que nós vivemos a eternidade. Lá nós vamos gozar dela. Mas é aqui e agora que nós vivemos ela. Por isso que nós assistimos uns aos outros. E isso é o reflexo do amor fraternal que Jesus tem nos orientado. E é nesse reflexo de amor, sem restrição, livre, é que nós, então, amando um ao outro, refletimos a glória desse Deus. Aquilo que nos impedia de amar foi derrubado pelo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Tínhamos uma dificuldade de amar a Deus, de refletir esse amor, de expor esse amor. Cristo quebrou toda a barreira. Hoje temos livre acesso a esse Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso, e é somente por isso que temos a capacidade de amar, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então não há como não amar, não há nada que nos impeça de amar, senão nós mesmos, que criamos barreiras para não amar uns aos outros. Então derruba essa barreira, joga ela por terra no nome de Jesus. Concluindo, essas barreiras que nos impedem de viver de forma plena o Evangelho de Jesus, de forma comunitária, revelam o quanto nós somos pecadores e necessitamos uns dos outros para superar os nossos pecados. Nós não vamos conseguir sozinhos. Ao invés de nos afastarmos, devemos nos aproximar uns dos outros, de estar mais juntos, de forma intencional. Precisamos querer estar com os irmãos. Precisamos querer estar em comunidade. Se há alguma coisa, eu preciso estar aqui com os meus irmãos. Eu preciso promover encontros com os meus irmãos a partir daqui, saindo daqui, chamar alguém, conversar com alguém, sair, fazer, acontecer. Isso é o que faz sentido numa vida comunitária. Porque se não fizermos isso depois daquela porta ali, nós vamos ser uma igreja que ela é funcional, onde está sendo prestado um serviço religioso. E nós não somos isso, no nome de Jesus. De forma nenhuma. Jamais seremos isso, que Deus nos livre dessa maldição. Porque não é isso que está no nosso coração. É nessa aproximação que nós seremos confrontados em amor. E assim nos arrependeremos dos nossos pecados e nos apegaremos a Jesus e a sua comunidade. Essa é a forma de expressar o amor de Deus. Uma comunidade cristã saudável deve ensinar seus membros a serem honestos consigo e com o próximo. Então as pessoas precisam olhar, nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim: cara, eu tenho falhas. Como é que eu vou resolvê-las? Se eu sou falho nisso, eu preciso de alguém para me ajudar nesse sentido. É nesse sentido que a comunidade ela vai trazer esse amor fraternal sendo vivido de forma mútua. Porque você vai ter uma virtude que o outro não tem, e assim a gente se complementa, como membros de um mesmo corpo. Nem todo mundo é mão, senão ninguém anda, e nem todo mundo é pé, senão ninguém come, ninguém faz as coisas. Cada um tem sua função. Então, todos nós somos complementares uns aos outros. E precisamos estar próximos uns dos outros para que essa complementariedade ela seja vivida em sua integralidade. Senão isso não faz sentido. Aleluia, isso não é uma comunidade. Amém, amados? Aleluia. Ao lutarem juntos contra o pecado, amando-os uns aos outros, nos bons e piores momentos, apegados a Cristo, confiantes que Ele nos orienta em tudo, perdoando e sendo perdoado. Essa é a comunidade de Jesus. Fazendo essas coisas, todos os membros dessa comunidade comunicam a única mensagem:
E aí a mensagem, nesse caso, ela é única, não tem nenhum tipo de variação, que é a cruz de Cristo. Jesus é refletido em todas as ações, por todos os membros. Cristo é o centro. E a cruz que nós comunicamos é que um momento ela esteve ocupada sim, porque Ele morreu por nossos pecados. Mas hoje ela está vazia, porque Ele venceu a morte. Ele está vivo, reinando, e Ele vai voltar. Aleluia! E nós precisamos estar preparados para aquele grande dia. E esse é o Evangelho transformador de Jesus. É nesse sentido que eu queria convidar você, queria chamar o pessoal do louvor para cá, a participar da ceia do Senhor, com essa consciência de que a cruz de Cristo, sim, estava um momento ocupada, mas agora ela está completamente vazia. E o que a gente vai fazer agora é um ensaio desse porvir. É um ensaio daquilo que um dia faremos, exatamente o que acabamos de ler em Mateus 25. Que nós, como ovelhas do pastor Jesus Cristo, ouviremos dele e ele falará para a gente assim, ó, entra, vem, entra aqui no gozo do seu Senhor. Vem e vive a eternidade comigo. Senta aqui à mesa e vem ceiar comigo, porque eu tenho algo que é maravilhoso preparado para você. E que essa consciência esteja nos nossos corações. Nós, ao participarmos desse momento, diante dessa palavra, busquemos quebrar todas as barreiras que nos impedem de amar uns aos outros, de viver de maneira comunitária, assim como Cristo nos tem orientado, amando, suportando um ao outro, no nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Queria chamar as diaconisas aqui à frente já. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos e sendo ministrados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que está neste lugar. Nós te rogamos, Senhor, para que essa palavra encontre morada nos nossos corações e possa frutificar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que nós aqui reunidos, Senhor, agora, ao pegarmos o pão e o vinho, que representam o Teu corpo e sangue, Senhor, sejamos visitados pelo Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Que nós, Senhor, nós tenhamos plena consciência desse ato, Senhor. Ato que reflete o amor de Deus pleno em Jesus. Oh, Senhor, nós te consagramos esses elementos para a glória do Teu santo nome, Pai. É assim que oramos. Amém. Pode distribuir os elementos, tá? A ceia do Senhor é para todo aquele que foi batizado em águas e está em comunhão com a igreja. Se você está nessa condição, ao receber os elementos, coloque-se de pé e vamos adorar a Deus. Amém? Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, a esperança não se
seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Glórias a Ti, Senhor. Seja bendito neste lugar, Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos todos do corpo do Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Que essa esperança nunca se apague nos nossos corações. E que confiemos na promessa da sua volta. Sabemos, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Nos mantenhamos firmes na promessa do Senhor. Amém? Participemos todos do sangue do Cordeiro. foi esmagado sem dizer
obrigado, Senhor, porque Tu escolheste os cravos. A cruz que era reservada para nós, o Senhor tomou sobre si, Senhor. Tudo que nos condenava, Senhor, ficou cravado na cruz do Calvário. Hoje não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor, que vivem sob a proteção do Senhor, através da fé, um dom divino que o Senhor um dia implantou nos nossos corações, transformando as nossas vidas por completo. Hoje, Senhor, conseguimos sim refletir a imagem de quem o Senhor é. Nos ajude a continuar, Senhor. Nos ajude a continuar a nossa jornada firmes no Senhor. Porque Tu escolheste os cravos, o Senhor sofreu, foi esmagado, verteu o Seu sangue por amor, Senhor. Que a nossa vida seja uma expressão desse amor, de adoração plena por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós não precisamos de absolutamente nada nessa vida, Senhor. Nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos de absolutamente nada. A única coisa que nós necessitamos é da Tua presença, pois ela nos supre de todas as coisas. Todas as coisas são supridas pela Tua presença, Senhor. E sabemos que o Senhor nunca nos desamparará. Essa é a Tua promessa, é nela que estamos apegados, Senhor. Apegados a Ti vivemos as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, ensaiando para aquele grande dia, como lemos hoje pela manhã. Ouviremos os nossos nomes da Sua própria boca, Senhor. Nos assentaremos à Sua mesa e seremos servidos pelo Senhor. Aleluia! O nosso coração anseia por isso, Senhor. Por isso, perdoa os nossos pecados, Senhor. Entra com provisão nas nossas vidas. Recolha-nos no nosso amor, Senhor. Nos acolhe, Senhor, em Seus braços, através de uma comunidade, Senhor, que ame uns aos outros. Nos ajude a nos amarmos mais uns aos outros. Nos ajude, Senhor, a sermos mais amigos uns dos outros. Que venhamos a viver de fato o amor de Deus entre os homens, Pai. Muito obrigado, que o Senhor receba esse culto como expressão de adoração, do louvor que temos pela Tua pessoa, pois tudo o que fazemos aqui é único e exclusivamente para a Tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos, não somente agora, mas até que Ele venha, a Igreja de Cristo diga amém. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos tomar um café.